Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve a harmonia. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à reunião da noite de hoje, deste sábado, do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma, Santa Catarina. Nós cumprimentamos a todos que nos assistem pelos canais do YouTube, do Facebook, do Seara e de todos os parceiros, né, que são muitos. Assim a gente atinge, né, o Brasil todo e o exterior. É muito bom estar com vocês. Na noite de hoje, nós temos o prazer de estar com o nosso irmão Nestor Fidelis. Ele é de Cuiabá, do Mato Grosso. Aí vai aparecer. Oi, Nestor. Boa noite. E ele é um trabalhador da Federação Espírita do Mato Grosso. O tema da noite é Tende bom ânimo, né? Nós estamos precisando, todos nós, né, no mundo todo. Então, neste momento, eu convido a todos, e ao Nestor também, é claro, né, para nós fazermos a nossa oração, para a gente se conectar e que, né, todo o trabalho ocorra da melhor forma possível, de acordo com o que a espiritualidade, né, espera de todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, em nome de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus, que é o nosso Mestre, modelo maior, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual do Centro Espírita Seara de Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Nós agradecemos e damos por aberta a exposição doutrinária da noite de hoje. Mas antes, eu vou fazer um convite para todos. Neste mês de março, o nosso Centro Espírita comemora 79 anos. E é com muita alegria que eu convido a todos vocês para assistirmos juntos um vídeo que foi preparado. Eu também não sei o que é esse vídeo, estou bem ansiosa, na verdade. Então, o William vai colocar esse vídeo, e depois do vídeo, aí já fica a palavra com o Nestor. Ao final da exposição, vai ter aquele momento das perguntas, né, para quem tiver, né, quiser participar, já pode ir botando no chat, e assim nós vamos seguindo a noite de hoje.
2020. 2020. Um ano marcado na história da humanidade. Um ano marcado na história do nosso planeta. Foram momentos difíceis, de muitas incertezas e de profundas lições. Mais que um convite, 2020 nos fez um chamado à reflexão. Revisamos valores, atitudes, modificamos rotinas, nos adaptamos. O caminho foi árduo e intenso, sim, mas também temos a certeza de que ele foi possível de ser percorrido por podermos contar com o apoio de muitos corações. Boa noite, famílias! Sejam todos bem-vindos virtualmente à nossa casa. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas. Em 2020, portanto, aconteceu o improvável. E para muitos de nós, mesmo que distantes, foi um ano de aproximação. Saudade do nosso centro espírita, saudade dos amigos, vontade de estar juntos. Olha para o Centro Espírita de Seara de Jesus e faz a seguinte pergunta antes de entrar. O que eu estou procurando? 2021 chegou e sabemos que os desafios ainda continuam, mas seguiremos nossa trajetória atentos aos chamados da espiritualidade amiga e firmes no propósito que nos move. Que possamos nos unir em prece de gratidão pela vida e por esta luz divina que nos ilumina e alimenta a alma. Gratidão por esta casa que nos acolhe e por todo o amparo espiritual que nos orienta, que nos fortalece a fé e nos encoraja a seguir trilhando o caminho do bem. Amigos, trabalhadores e frequentadores desta seara, muito obrigado pelo que passou, pelo que virá. Juntos atravessaremos este período confiando naquele que conduz o leme e está sempre ao nosso lado. Jesus. Março de 2021. Celebração dos 79 anos do Centro Espírita Seara de Jesus. Que lindo! Muito bom! Uma ótima noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos que estamos sintonizados, a todos que vieram entrar em contato de alguma forma com este momento, com este vídeo. Que Jesus, nosso benfeitor maior, nos inspire nesses momentos que temos aqui de confraternização, de encontro, de atendimento, de entendimento, de aproximação. Que bênção poder estarmos juntos, apesar das dificuldades da vida. Sinto muita vontade aqui com vocês, foi tão bom ser acolhido pela Ide, pelo William, pela Érica, e agora acabo de ver esse vídeo tão bem elaborado. Parabéns à equipe, muito boa equipe de comunicação social que elaborou esse vídeo, que nos toca, e particularmente a mim, que vi rostos conhecidos, meus amigos, irmãos aqui do dia a dia, o Afro, o Lieber, o Lacordaire, e tantos outros novos amigos que acabamos de fazer. Trazemos aqui um abraço fraternal de Luísa Leontina Andrade Ribeiro, que é a presidente da nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, instituição a qual nós trabalhamos há um certo tempo já nesta encarnação. E muito felizes e agradecidos pela oportunidade de poder estar aqui conversando, dialogando, refletindo, sobretudo no mês de março de 2021, mês que a Casa Espírita Seara de Luz de Criciúma completa 79 anos. Quantas histórias, quantas pessoas, quantos espíritos. Imaginemos agora aquelas primeiras pessoas que se reuniram para fundar o Centro Espírita. Quanta coisa pensavam naquele momento e que se realizaram e continuam realizando-se graças ao trabalho de pessoas abnegadas. Provavelmente, os fundadores não pensavam que teríamos momento em que
o Centro Espírita trabalharia mais virtualmente entre nós encarnados do que presencialmente. Certamente, naquele tempo, não imaginávamos que viveríamos um momento em que existe uma fila de seres humanos à espera de leito de UTI. O momento é gravíssimo. Os momentos mais graves das nossas reencarnações, provavelmente estamos vivendo agora. Mas que bom que ainda assim temos o Centro Espírita funcionando, trabalhando, graças aos seus trabalhadores. Porque um centro espírita, nós sempre refletimos sobre isso, um centro espírita localizado em determinada situação, em determinado território, em determinada cidade, é, sem dúvida alguma, uma ponte de luz entre nós, do mundo dos encarnados, do mundo físico, ao mundo maior, ao mundo da espiritualidade. Uma ponte de movimentação daqui para lá, de lá para cá, o tempo todo, incessantemente, como toda a Terra é. Mas sem dúvida que um centro espírita bem trabalhado fraternalmente, com os valores e as virtudes que Jesus exemplificou, funciona como um posto de atendimento constante, o tempo todo. Mesmo porque o centro espírita é criado primeiro no mundo espiritual, depois na Terra. Muito provavelmente, os fundadores, os iniciadores, os primeiros trabalhadores do centro espírita, da Casa Espírita Seara de Luz, vieram encarnados com a função de reunir irmãos, reunirem-se entre irmãos para fundar um centro espírita. Provavelmente, possivelmente, um centro espírita de 79 anos, alguns de seus trabalhadores, estudantes, já está no Centro Espírita Seara de Luz pela segunda ou talvez pela terceira vez. Possivelmente, provavelmente, muitos dos trabalhadores do Centro Espírita, que hoje são os trabalhadores, já estiveram no Centro Espírita antes na condição de atendidos, ou atendidos pelo acolhimento fraterno, mas possivelmente e provavelmente atendidos nas reuniões mediúnicas, que acontecem na erraticidade, mas nas reuniões mediúnicas aqui também, do Centro Espírita. Muitos de nós fomos atendidos em reuniões mediúnicas. Muitos de nós não somos espíritas pela primeira vez. Já vínhamos de uma história de espiritualidade, de espiritualismo, ou de espiritismo mal trabalhado, mal compreendido, muito mais voltado para os fenômenos do que para a transformação moral, para melhor, para a reforma íntima. Razão pela qual muitos de nós, provavelmente, já fomos atendidos no Centro Espírita, enquanto desencarnados. E combinamos e nos preparamos para nos reencontrarmos agora na condição de trabalhadores com Jesus no Centro Espírita. Certamente, os trabalhadores se prepararam para estar no Centro Espírita. Certamente, não é uma questão de acaso, é uma questão de certeza. Não é por uma banalidade que uma pessoa se torna espírita, quanto mais um trabalhador de centro espírita. Ainda mais de um centro espírita com tanta história, quase 80 anos de prática, de difusão, de vivência dos princípios dessa filosofia de vida que tem bases na ciência e nos religa a Deus, tendo Jesus como nosso mestre, como nosso guia, aquele em quem nós podemos nos espelhar, nos inspirar e, inclusive, imitar. Não querendo fazer igualzinho, porque não tenhamos dúvida que se quisermos imitar para e passo, cairemos no ridículo, porque ele já é o Espírito Crístico. Mas a imitação é o primeiro passo no processo de aprendizagem, é assim que os pedagogos nos ensinam. Então, nós estamos espíritas nessa reencarnação, tendo Jesus como este modelo principal, a fim de que possamos fazer como na música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus vivia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Que Jesus abençoe a Casa Espírita Seara de Luz, todos os seus trabalhadores, estudantes, frequentadores, aqueles que, entre aspas, por acaso adentram a Casa Espírita e são acolhidos, recepcionados fraternalmente.
porque essa é a missão de uma casa espírita. Funciona como uma escola em que as pessoas se reúnem para estudar, para conviver, para aprender, mas que o aprendizado no centro espírita não seja aquele estudo decoreba, não seja aquele estudo de decorar, como se fosse a musiquinha da tabuada, que tem criança que não sabe a tabuada, mas sabe a musiquinha. Espiritismo não é, pode ser assim. Poder até pode, mas não deve. É importante que o que nós estudarmos passe pelo crivo das nossas emoções, pelo filtro da razão, refletidamente, a fim de que cada vírgula, cada letra da cada palavra que nós estudarmos possa fazer sentido em nossas vidas. Por que eu estou estudando isso? O que eu posso aprender com isso? De que forma esta lição cristã, espírita, pode ser útil no meu processo de evolução constante? Centro Espírita é uma escola, mas é também uma oficina de trabalho. Porque, sem dúvida alguma, o que mais nós temos no Centro Espírita é trabalho, e nem sempre trabalhadores, em número suficiente para dar conta de tanta coisa que é possível realizar, de tantas necessidades. Por isso, sempre que nós estamos ouvindo nossos dirigentes, nossos trabalhadores mais antigos, convidando pessoas a virem somar esforços, cerrar fileiras, ombrear nos trabalhos da limpeza, da recepção, da entrega de mensagem, dos trabalhos de promoção social, no estudo preparatório para se tornar um aplicador de passes, um expositor do evangelho, um monitor de um grupo de estudo, de ser aquele que coloca as cadeiras em dia, que limpa, que pinta, que atende, que acolhe, que leva o pão. A seara é imensa. É uma oficina de trabalho para trabalhar a nós mesmos, em primeiro lugar. É uma escola, é uma oficina, mas não deixa de ser também um hospital. Um hospital das almas, tendo Jesus como nosso grande líder desse hospital, o médico por excelência, que nos acolhe com todo amor, com todo carinho, com tudo aquilo que nós necessitamos para nos curarmos das paixões, dos vícios, do mal que ainda está dentro de nós, carecendo de transformação, de transmutação, de acolhimento primeiro, de reconhecimento, de aceitação que nós temos tendências a serem domadas. Porque o espírita verdadeiro não se conhece por ter 79 anos de centro espírita, por ter carteirinha de centro espírita. Alguém aí tem carteirinha de centro espírita? Até hoje não recebemos aqui. O espírita verdadeiro se reconhece pela sua transformação moral. E isso não é fácil. Requer empenho, dedicação, paciência, ciência de que terá aflições pelo caminho, mas bom ânimo sempre, procurando ser a cada dia uma pessoa melhor. É lindo falar isso, não é? Mas não é fácil, não. Disciplina, perseverança e paciência sempre, mas constante, em movimento, em trabalho. Bem-aventurados é os que estão em movimento. Isso significa bem-aventuranças. Por que criar um centro espírita? O que é um centro espírita? É essa oportunidade de aprender sobretudo pela convivência, cientes de que nós estamos o tempo todo convivendo, não somente entre nós, mas temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Os bons espíritos nos inspirando a acertar, mas aqueles outros que se consideram nossas vítimas, que muitas vezes querem fazer justiça com as próprias mãos, estão também ao nosso lado, têm contato conosco. Deus permite que isso aconteça. Inclusive como forma de fazer com que nós possamos recuperar essa relação, curar essa relação, ajudando-nos e ajudando o próximo, mesmo que seja um próximo em condição de obsessor. E assim, seguindo a doutrina espírita, essa bênção que é a codificação de Allan Kardec, essa bênção que são os livros trabalhados, estudados, analisados cuidadosamente, esse cuidado para não aceitar mistificações, mas, sobretudo, de vivermos como espíritas, nós formamos um grupo espírita. E o movimento espírita, que é a união de diversas pessoas, de diversas casas, de instituições, de associações, de conselhos, comissões regionais, de federativas, enfim. Isso é o movimento espírita. O movimento espírita é o conteúdo humano
no Espiritismo. A doutrina espírita é o arcabouço que os espíritos nos trazem para nos ajudar no processo de crescimento intelecto-moral. Por isso, a proposta para o espírita, primeiro, o convite, a convocação, é: espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Porque de nada adianta buscarmos tanto ensinamento, tanta cultura, se não for uma cultura com amor. Se for uma instrução desamorosa. Primeiro o amor, primeiro o desenvolvimento dessa virtude fundamental e básica para todas as outras, o amor. Porque nós poderíamos fazer grandes coisas. Nós podemos fazer fenômenos serem realizados. Podemos ser médiums com muitas capacidades. Mas sem amor nada somos. Nós já sabemos disso. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, o foco do centro espírita, da doutrina espírita, do movimento espírita, é o ser humano. É o olho no olho. É a energia que nós emanamos. Pode até ser que a palavra que nós empregamos naquele momento não seja a palavra mais adequada, mas a energia que nós colocamos. E a intenção, é isso que vale, é isso que Allan Kardec e os bons espíritos nos dizem. É claro que é importante aprendermos palavras adequadas para o momento certo. Mas o mais importante de tudo é o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que o Espiritismo tem feito para nós e de que forma nós estamos aproveitando isso tudo nesses dias, sobretudo, de tanta dor, de tanto sofrimento. As pessoas procuram o centro espírita em busca de lenitivo, em busca de Jesus. Muitas vezes já procuraram em outra oportunidade, ou em outra filosofia, ou em outra religião, e vêm ao centro espírita. E o centro espírita precisa estar preparado, ainda que na pandemia, ainda que em lockdown, ainda que vivendo o toque de recolher, nós somos o centro espírita, então precisamos sim, urge estar preparados para acolher, sobretudo neste momento, o próximo. Não por acaso a proposta de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e o meu fardo é leve. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Então vejamos, quando ele fala assim, vinde a mim, quando Jesus fala na acústica de nossas almas, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem, em sã consciência, pode afirmar que na sua reencarnação, neste mês, nessa semana, no dia de hoje, não passou por um momento de aflição? Não se sentiu aflito? Quem, no dia de hoje, não sente a ressonância da dor que está ao nosso derredor no momento de pandemia da Covid-19? Quem, muitas vezes, não sente desânimo, tristeza, depressão, se sente sobrecarregado? Então é para nós essa mensagem, vinde a mim. E ele fala, vinde a mim que eu vou fazer o quê? Vou tirar seus problemas? Vou acabar com seus problemas? O evangelho é como uma fórmula mágica? Vinde a mim que, pum, você virou cristão, você vai ter a vitória, vai vencer o mundo. Nós estamos, por acaso, oferecendo propaganda de mansões, de lanchas, de iates? Isso não tem cabimento na doutrina espírita, nem no movimento espírita. Respeitamos aqueles que pensam que a religiosidade serve para esse tipo de vitória. Mas para nós não tem cabimento. O que Jesus nos convida é vir até ele, sentir o seu evangelho para que possa viver. E ele diz, eu vos aliviarei. Este é o principal papel do centro espírita. Proporcionar alívio de diversas formas. Mas o alívio vem para aquela pessoa que se permite ser direcionada, conduzida pelo evangelho. Isso ninguém pode fazer pelo outro. Nós podemos convidar o outro, sobretudo pelo nosso exemplo, pelo nosso esforço de mudarmos para melhor a nós mesmos.
Mas tomar sobre cada um o jugo significa aceitar as leis de Deus. Esse é o direcionamento, esse é o jugo do Senhor. As leis divinas, que nós somos convidados a conhecê-las, senti-las, amá-las, a fim de que vivamos naturalmente, sem forçar. Claro que nos esforçando, mas sem obrigação, mas cumprindo um dever de consciência. O dever de fazer o bem, como na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Então, nos sentiremos aliviados quando aceitarmos para nós as leis divinas. Porque Jesus nos dá o exemplo de que ele é brando e humilde, ou seja, sem arrogância, sem azedume, sem rebeldia para com a vontade de Deus. Agora há pouco, nossa Érica estava orando a oração dominical, o Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade. Será que nós estamos fazendo os esforços para aceitar, para nos entregarmos à vontade de Deus, sem rebeldia? Sem lamentação? Sem nos queixarmos? E muitas vezes a queixa, a reclamação não é verbalizada, mas é um estado de espírito nosso. Uma má vontade, uma tristeza, uma depressão, um desânimo que nós nos permitimos. Todas as vezes que nós caímos nesses movimentos psicológicos, emocionais, nós estamos afrontando a lei de Deus que traz para nós a felicidade não somente como um direito, mas um dever para nós, sobretudo, que estamos buscando e encontrando, pedindo e tendo o pão espiritual, o pão nosso de cada dia, que Deus nos dá a cada dia. Encontrar descanso para a alma não é tirar férias em Floripa. Não é Jurerê Internacional. Descanso para a alma é viver em paz de consciência. Viver em paz de consciência, sabendo que nós não temos como controlar as coisas todas. Porque essa ilusão de controle nos leva muitas vezes à derrocada da nossa reencarnação. Porque realmente há situações que nós não podemos controlar. Mas podemos fazer o que nos cabe, vencendo-nos o tempo todo a nós mesmos. A boa pessoa vencendo a velha pessoa que habita dentro de nós. Nesse trabalho constante de autoconhecimento, de autodomínio e de esforços, porque isso não é fácil. Nós sabemos. E quem convive conosco sabe. Fácil é falar, fazer palestra. Fácil é dar remédio amargo para outra pessoa tomar. Mas e a vivência? Será que nós estamos realmente buscando desenvolver as virtudes ânima, as virtudes ânimos? Será que nós estamos buscando realmente nos identificar com Jesus e nos espelhar neste guia, neste modelo? Mas quando nós conseguimos fazer os esforços, e isso compete a cada um de nós, e é possível, é factível e é prazeroso, mesmo na dor, a dor se torna mais suave, mais leve, o fardo. Essa é a proposta para nós. Então, o que a pessoa procura num centro espírita? Imaginemos, a pessoa procura o centro espírita pela primeira vez. O que ela espera encontrar ali? Por que ela foi para lá? Será que a pessoa que procura o centro espírita, ou que procura um espírita, porque sabe que a pessoa é espírita, a pessoa que procura o centro ou procura um espírita, o que ela quer? Curiosidade? Pode ser. Mas a maioria das pessoas está em momentos de dor, de aflição, de sofrimento. Ela quer ser acolhida, aconchegada, ela quer ser esclarecida, orientada. Por isso o centro espírita precisa, sim, estar preparado para receber a pessoa adequadamente. Olhar nos olhos de cada um que chega. Não ficar entregando mensagem automaticamente. Tá uma mensagem. Não faz sentido. Imaginemos que o centro espírita deve se espelhar na Casa do Caminho, a primeira instituição cristã pós-vinda de Jesus à Terra. Será que os apóstolos, discípulos diretos de Jesus, recebiam as pessoas mecanicamente ou com o envolvimento energético do cristianismo primitivo? É isso que a doutrina espírita, é isso que o movimento espírita é convidado a fazer. Receber,
acolher, aconchegar. Para tanto, se faz necessário desenvolver duas virtudes essenciais. A primeira é o amor cristão, que nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos. É muito interessante que nós recebemos as pessoas no centro espírita e a recepção, o atendimento pelo diálogo fraterno, a exposição do evangelho, diversas formas, a aplicação de passe, tudo isso acolhe, traz alívio, são formas de atendimento. Mas nós também atendemos aos espíritos. E a reunião mediúnica, mesmo desobsessão, é uma reunião de atendimento fraterno pelo diálogo que se trava por ali. Um diálogo sincero e real, porque não tem como enganar os espíritos. Eles sabem quando nós não estamos sendo sinceros. Não só pela palavra, mas pela energia que nós estamos emanando. Não tem como enganar. Da mesma forma, nós estamos atendendo ali pessoas, espíritos, que nós não conhecemos. É raro quando atendemos uma pessoa que foi do nosso convívio. O mais comum, o odierno, é que o corriqueiro, o ordinário, melhor dizendo, o ordinário é que nós atendamos as pessoas, espíritos, que nós nunca vimos. Ou que têm alguma ligação conosco, mas não dessa encarnação. Isso é o comum. Essa é a proposta de amar pessoas que nós não conhecemos. Quando uma pessoa procura o centro espírita e vamos conversar, dialogar, atender, propor, orientar, são pessoas importantíssimas para nós. Porque é aquela pessoa que nós somos convidados a amar como queremos ser amados. Pessoas desconhecidas. Virtude do amor cristão. Junto com essa virtude, necessitamos desenvolver também a compaixão cristã. Fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Nos colocarmos no lugar do outro. Um exercício constante de compreensão. Essa é a compaixão cristã. O amor cristão e a compaixão cristã nos dão condições de acolher, de atender as pessoas que nos procuram. E quantas pessoas têm nos procurado nestes dias? Quantas pessoas têm nos procurado nesses dias de pandemia? O centro espírita não deixa de existir, de funcionar, mesmo quando está com as portas físicas fechadas. Aqueles de nós que pudermos ler, ou estamos lendo, o último livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, se não me engano, chama-se No Rumo da Regeneração, é esse o nome mesmo? No Mundo da Regeneração, psicografia do nosso amado Divaldo Franco, está muito claro ali que neste período de pandemia, os centros espíritas, como nós estamos vendo, continuam trabalhando. Nesse momento estamos fazendo o trabalho espírita de centro espírita entre nós encarnados, mas no mundo espiritual temos trabalhado muito mais. Não somente os trabalhadores espirituais, como nós também colaborando, se nós nos colocamos em condição, se vestimos a túnica nupcial do trabalhador da última hora, da hora necessária. Porque as reuniões, todas que acontecem, ainda que sejam pelo aplicativo tal ou qual, pelo YouTube, pelo Zoom, todas as formas de meeting que existam, todas as reuniões, ainda que o assunto não seja o estudo, seja uma reunião administrativa, todas as reuniões de centro espírita são reuniões mediúnicas. Melhor dizendo, todo tipo de reunião, não somente de centro espírita, é uma reunião mediúnica, porque os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos supor. De ordinário, nos comandam, nos dirigem, nos inspiram sempre. Mas quando estamos em centro espírita, neste momento de exposição doutrinária, ou de estudo da doutrina espírita, ou reunião administrativa, estamos também em reunião mediúnica. É importantíssimo, é fundamental que nós tenhamos isso em consciência desperta, porque muitas vezes nosso humor muda. Muitas vezes temos vontade de desistir desse trabalho. Muitas vezes a nossa tolerância não está bem desenvolvida de tal forma que quando alguém fala alguma coisa, nós temos vontade de desligar o botão e sair da reunião. Isso acontece em qualquer lugar onde tenha ser humano. É normal que assim seja. Não vamos nos castigar, nos punir porque, estou errando, não tenho condições de ser trabalhador. Ao contrário, Jesus conta conosco. Ele veio para os doentes, não veio para quem já é são. Mas nós estamos trabalhando muito entre nós aqui no mundo físico
mas também no mundo espiritual, no desdobramento pelo sono, contribuindo, inclusive, no aconchego aos espíritos recém-desencarnados, ou em processo de desencarnação, porque a morte é diferente de desencarnação, nós sabemos disso. Morte é a cessação da vida física orgânica, desencarnação é bem diferente, porque muitos espíritos estão mortos fisicamente, mas vinculados ao corpo ainda. Tempos e tempos. Se desvincular da vibração da carne requer trabalho, esforço e atendimento. E nesses atendimentos, a energia nossa ainda animalizada é utilizada pelos benfeitores espirituais. Nós estamos trabalhando muito. Por isso, toda a vigilância, todo o preparativo antes de dormir. A prece sincera de gratidão pelo dia, mas também preparando-nos para as coisas que estão por vir naquele momento ali, depois que o corpo físico repousa. Nós somos o Centro Espírita, onde quer que estejamos. Temos recebido nesses dias inúmeras ligações, chamadas, muitos de nós trabalhadores. As pessoas nos procuram, mesmo aquelas que não gostam da doutrina espírita, ou têm algum tipo de preconceito ainda, porque infelizmente ainda existem preconceitos. Imaginamos lá, 79 anos atrás, quando fundaram a Casa Espírita Seara de Luz, em Criciúma. Com certeza os preconceitos, as discriminações com relação aos espíritas eram muito mais atrozes. E os primeiros espíritas, então, são verdadeiros heróis. Razão pela qual tudo aquilo que nós fazemos de bem estamos honrando no Centro Espírita o esforço dessas pessoas, o empenho dessas pessoas, da primeira hora. Mas ainda hoje pessoas têm preconceito com a doutrina espírita, com o espiritismo, mas no momento de dor nos procuram. E nós? É hora de... você debochou do espiritismo? Você me ridicularizou? Então, o problema é seu. Nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso enquanto cristãos? Podemos fazer. Podemos sim. Temos liberdade de escolha. Mas Jesus nos propõe oferecer mais do que isso. A outra face, a face da razão, do discernimento, do acolhimento, de quem pode levar um alívio. Há pouco tempo uma amiga nos ligou, não conversava com ela desde 93, 94. Contou sua história, os pais desencarnados no mesmo mês, dificuldades diversas na família, se emocionou. E nós também não somos uma geladeira, nós temos emoções, temos sentimentos. Mas nesse momento, desenvolvendo e exercitando o amor cristão e a compaixão cristã, estamos ali para ouvir, para deixar a pessoa se desencharcar daquela energia. E essa energia não contamina nós, ao contrário. Nós recebemos e oferecemos o bem, o consolo, a orientação, aquilo que a doutrina espírita pode oferecer naquele momento. Anotamos o nome para as nossas reuniões, para nossas preces, oramos. Há pouquíssimos dias agora, um amigo, nessa semana, entra em contato conosco, que a mãe idosa foi até a unidade de saúde durante 5 dias seguidos e era dispensada, dizendo: você está bem, não tem nada, é impressão. Mas ele que cuida da sua mãe e ela também sabiam que não estava tudo indo muito bem. A pessoa com poucos recursos financeiros buscou a ajuda de amigos e custeou um exame pela via particular. Constatou problemas de saúde, inclusive dengue. Foi levado ao hospital internado às pressas. E no hospital, realmente, os sintomas da Covid-19. Veio a desencarnar hoje. E nós oramos pelo amigo, pela sua genitora, mas ele nos ligou procurando não a pessoa física, não o amigo. Ele nos procurou ouvindo a proposta de Jesus: vinde a mim. Não é que nós, trabalhadores do Centro Espírita, somos pessoas especiais, preparadas, nada disso. É que as pessoas que procuram para o diálogo fraterno, para o acolhimento, sobretudo nesses momentos de pandemia, elas escutaram a proposta de Jesus: vinde a mim, que estão aflitos. Essas pessoas estão aflitas. Nós, por nós mesmos, temos tantas dificuldades ainda, tanta coisa por ser melhorada.
mas por sermos considerados espíritas, pessoas nos procuram. Mas é importante que nós também procuremos os nossos irmãos para conversar, porque nós temos nossas dores, nossas dúvidas, nossos momentos de dificuldade, momento em que a fé vacila. Buscar o diálogo fraterno. Se não podemos pessoalmente, pelos meios sejam possíveis. Uma ligação, uma mensagem, seja como for. É importantíssimo que nós nos ombreemos fraternalmente. Inclusive demonstrando as nossas dificuldades. Qual o problema? Jesus nasceu numa manjedoura, nos mostrando que a humildade é a primeira virtude por ser trabalhada. Qual o problema de buscarmos ajuda? Mas eu sou o presidente do Centro Espírita, eu sou o trabalhador da reunião. Não tem problema. Mas ainda vai estar dando o exemplo de que todos nós somos pessoas comuns, carentes também de afeto, de atenção, de orientação, de ser ouvidos, de recebermos uma orientação. Trabalhávamos, sobretudo nesse momento de pandemia agora, e temos trabalhado em palestras, somos muito gratos por isso, porque nos ajuda muito a estudar, a nos avaliar e a sermos úteis. Mas, nos últimos meses, conversando com uma amiga muito querida, convive conosco há mais de 20 anos, e trabalhadora de mais de 55 anos de reuniões mediúnicas, muito dedicada, e nos últimos meses nos aproximamos mais ainda, porque quando tinha uma palestra lá na Bahia, conversava com ela, ela falou, olha, chegou uma mensagem espiritual, veja se faz sentido, com toda a humildade. E a gente via que a palestra era mais, a mensagem era a mais adequada possível para aquela palestra. E essa nossa irmã ficou doente. Foi internada. Covid. UTI. E veio a desencarnar cerca de um mês. Nós já sabemos que ela está bem, em breve estará no trabalho, está adaptando-se, mas nós sofremos a partida de alguém querido. Como não? Da mesma forma ela, lá, com saudade de nós, que convivemos tanto tempo juntos, da família que ficou. Então, nós teremos dificuldades. Nós passaremos por dores, por aflições. Mas a opção por aprender com cada situação ou por nos desesperar é de cada um. É uma prova de cada um de nós. Eu peço licença aqui dos irmãos para ler uma mensagem do Espírito Ismael, benfeitor maior da nossa nação, que recebeu diretamente de Jesus a missão de conduzir espiritualmente o Brasil. E a mensagem dele é a seguinte: todas as vezes que a luta pela conquista do bem se vos tornar áspera e encontrardes dificuldades em vencê-la, orai, amigos da caravana que se não extingue. Orai. Elevai-vos acima de vós mesmos nas asas da prece. E na volta, certamente, trareis um anjo do Senhor convosco. Testemunhos, nós os teremos de dar. Decepções, vós as encontrareis ainda. Mas, que dizermos do Sermão da Montanha, se não houver decepções? Benditos os que padecem perseguições e injúrias, benditos os aflitos, benditos os que sofrem carência de justiça. As lutas terão que nos atingir incessantemente. Todavia, se tivermos Jesus no coração, a fé que remove montanhas e a consciência tranquila do dever bem cumprido, diante da dor, nada deveremos temer. Caminharemos sempre. Ismael. Mensagem recebida em sessão do Grupo Espírita Ismael da FEB, Federação Espírita Brasileira. Médium Olímpio Gifone, em 5 de outubro de 1949, logo depois da reunião que criou o Pacto Áureo, a união dos centros espíritas no Brasil. Então, para nos atender, para que sejamos úteis também no acolhimento aos nossos irmãos, é fundamental, é essencial ter bom ânimo. As aflições já eram previstas nos tempos de Jesus. Os benfeitores continuam dizendo para nós, não é porque vocês são os espíritas que são privilegiados. Ao contrário, nos momentos de maiores dores, o espírita precisa estar firme,
consciente do seu papel, auxiliando sempre. No Evangelho de João, o capítulo 16, seguindo o capítulo 15, que já nos diz que Jesus precisava partir, mas enviaria um consolador para revelar aquilo que naquele tempo ainda não poderia ser revelado. Mas no capítulo 16 é como se Jesus estivesse se despedindo de seus discípulos, preparando os discípulos para as dores que viriam pelo caminho. Vamos ler alguns trechos aqui, não ele todo, que são 33 versículos, mas uns trechos que separamos aqui. Jesus diz assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Eu lhes dizendo isto, estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês pergunta para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Mais à frente ele continua: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence a meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O que ele está dizendo aqui? É necessário que se cumpra as Escrituras, é necessário que eu vá, é necessário que eu vá concluir o meu trabalho, que já fiz aqui na terra entre vocês. Estaremos sempre juntos. E no momento adequado, quando a humanidade estiver um pouco mais evoluída emocionalmente, culturalmente, intelectualmente, preparada para os momentos de transformação da Terra também, eu enviarei um Consolador, que será parte de mim. Enviarei o Espírito da Verdade. E quem é que tinha o encontro com Allan Kardec de 15 em 15 dias? Senão o próprio Espírito da Verdade, que é Jesus, orientando, inspirando, direcionando, razão pela qual nós espíritas temos a consciência, jamais a presunção, mas a consciência fruto da humildade e da certeza de que temos, sim, a missão de sermos o Consolador prometido por Jesus. Mas prossegue Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 16. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí ele conta mais uma história simbólica. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. E mais adiante, na parte final, Jesus termina assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16. Estamos no mundo de provas e expiações, no rumo da regeneração. Estamos vivendo essa transição e nós sabíamos. Jesus foi muito claro: vós tereis aflições. Inclusive, quando fordes considerados trabalhadores de Jesus, teremos aflições. Inclusive, vivendo em família, teremos aflições e incompreensões. No local de trabalho, na vida social, onde quer que nós estejamos produzindo, seremos atacados. Mas teremos aflições coletivas. Nós sabíamos disso. Há quanto tempo já o próprio Consolador prometido, a doutrina espírita, vem nos demonstrando que nessa fase de transição viveríamos essas dificuldades e essas dores. São provas decorrentes daquilo tudo que nós vibramos e demos ao universo, recebemos agora dessa forma. Lei de liberdade, lei de Deus. Lei de responsabilidade, lei divina também vinculada à lei de liberdade. Nós temos liberdade de escolhas, de opções. Diz o apóstolo Paulo: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Somos convidados a desenvolver a nossa capacidade de escolher com responsabilidade. Porque o espírito estagia e nasce numa fase de instintos. Ele experimenta numa fase de sensações, até chegar na fase sublime do desenvolvimento dos sentimentos. Mas desde o princípio, o espírito tem livre arbítrio. Tudo o que nos acontece é consequência das nossas escolhas, assumimos a responsabilidade. E ao longo das nossas experiências, vamos desenvolvendo a aptidão de eleger, saindo da nossa infância espiritual. Os homicidas, os suicidas, quando praticam seus atos criminosos perante a lei humana e perante a consciência, estão naquele exato momento criando autolesões perispirituais em si próprios. Colherão mais tarde, naturalmente, os resultados dessa semeadura em forma de expiação, de dores. Podem reencarnar, provavelmente, com necessidades especiais, merecendo compaixão e amor, para que consigam a sua autossuperação. Mas é assim, semeamos, colhemos. Podemos semear acomodação, podemos semear desespero, podemos semear indiferença em relação à dor, às dores das pessoas que nos ligam, que nos procuram, que nós desligamos o telefone sem querer um acolhimento. Pode ser que aquela pessoa esteja com vontade de suicidar e ela ligou para nós. Por que não vou atender? Nós podemos semear indiferença, acomodação, desespero. Podemos, porque temos liberdade e a responsabilidade de consequência. Mas nós devemos usar daquilo que nós já dispomos, do Evangelho de Jesus, vivenciado por nós. Nós já temos recursos suficientes para avançar. E mesmo nesses dias de dores, nós podemos sim avançar. Avançar muito. Nós teríamos muito mais para falar, mas nosso tempo aqui está esgotado praticamente. Então, só para encerrar, gostaria de dizer que é uma bênção para nós vivermos como espíritas. Ainda que muito do que nós desejamos para nós, na vida do mundo, gere incompreensão por parte daqueles que ainda não entendem o espiritismo como uma forma de viver o cristianismo. Mas não tem problema. Porque o Espiritismo é essa grande proposta de educação que não proíbe nada, ao contrário, revela tudo, nos mostra tudo. Se é verdade que a semeadura livre e a colheita necessária, é verdade também que há um grande investimento divino em nossas vidas. Há um grande investimento de benfeitores espirituais que nos acompanham desde o momento em que preparávamos-nos para a reencarnação. E mesmo nesses dias em que há tanta dor, tanto desespero, batendo às nossas portas, batendo às portas das unidades de saúde, tenhamos a convicção de que não estamos jogados, largados do mundo, nesta barca, que estamos todos juntos nela, com o mar revolto e com trevas ao nosso derredor, tenhamos a convicção de que Jesus continua no leme e conta conosco na condição de seus instrumentos da paz. Que Ele nos abençoe e nos inspire a continuarmos perseverantes
do nosso jeitinho, mas caminhando sempre no bem, no bom, no belo, desenvolvendo amor, paz e todas as virtudes. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigada, Nestor, pelas palavras de esclarecimento e também de bom ânimo para todos nós. Vamos agora às perguntas aqui, ou os comentários, né? A Lúcia Paz, parabéns, Centro Espírita Seara de Jesus, por toda a dedicação e carinho dispensado aos 79 anos. Isso aí. O Daniel Rosa de Assis, Jesus, ao nos alertar que no mundo teremos aflições, mas que venceremos o mundo, nossas dificuldades e desafios são melhor superados se pautarmos no ânimo forte vindo das máximas de Jesus? Contigo. Olha que pergunta bacana do Daniel. A pergunta já está a resposta, né? Uhum. Jesus fala, tem de bom ânimo, ou tenhamos bom ânimo, depende da tradução. Eu venci o mundo. Noutra passagem, analisando teologicamente o evangelho todo, ele diz, vós sois deuses, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha, mova-se daí, ela se moverá. É claro que Jesus não estava se referindo, como nos dizem os bons espíritos, às montanhas físicas do nosso relevo, mas aqueles montes de dificuldades que nós mesmos criamos, as causas atuais das aflições, mas as causas anteriores também. Então, se nós tivermos fé convicta, e a fé que a doutrina espírita nos propõe a praticar, é a fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se nós exercitarmos e desenvolvermos essa fé, mesmo passando por dificuldades, venceremos a quem? A nós mesmos. Porque a proposta cristã não é de vencermos ao outro. Algum tempo atrás, já há bom tempo atrás, numa reunião mediúnica, atendemos a um espírito que era um verdadeiro líder no mundo espiritual, mas usando a sua grande inteligência equivocadamente. E como o mal é organizado, ele era um verdadeiro líder que trabalhava em pirâmide, em rede, multiplicando esse mal por aí. E uma sua serva, que estava o tempo todo ao seu lado, seguindo suas ordens, na verdade, ela era sua mãe disfarçada. Estava ali ao lado do filho para que pudesse acompanhar, mas quando ele descansava, ela orava por ele. Ela buscava ajuda dos benfeitores espirituais, durante séculos assim. Até que chegou um dia que ele foi atendido em uma reunião mediúnica. Um atendimento difícil, trabalhoso, mas de uma emoção muito grande. O empenho de uma mãe que renunciou a estar numa situação melhor espiritualmente para estar nas trevas, fazendo-se de serva de seu filho para poder atendê-lo. E depois, uma mensagem de gratidão aos trabalhadores da reunião, ela diz assim, eu me fiz daquela forma para estar convivendo com ele. O importante é conviver, é estarmos ao lado. Nós não estamos no mundo para vencer a ninguém, nem para convencer, mas para conviver. E nesta convivência, exercitando o amor. Então, exatamente isso, a vitória não é em relação a outra pessoa. Nós não queremos convencer ninguém que o espiritismo é melhor, nem converter os outros ao espiritismo, se não for da vontade de ninguém. Mas vencemos-nos a nós mesmos, porque quem de nós não tem depressão, tristeza, insegurança, medo? Quem não temos isso? Todos temos. Se nós mergulharmos nisso, isso toma conta de nós. Mas se, como coloca o Daniel, nos entregarmos a mensagem de Jesus, de espírito e verdade, o fardo se torna mais leve. Vamos ver se tem mais perguntas. A Aparecida Noronha, suas palavras nos traz ânimo. Que bom. Não são palavras minhas, viu? São palavras de Jesus. A gente é só o garçom para oferecer, só servir o evangelho. Nosso é só o sotaque. A Débora Sávio de Souza, aqui do nosso Seara. Gratidão, Nestor. Aprendemos que o amor é a cura. Tentamos auxiliar os aflitos, muitas vezes estando em aflições. Como nos conservarmos em certo equilíbrio na prática, mesmo com todo o conhecimento da doutrina? Legal, legal.
Você vê que todo conhecimento não é suficiente para que nós estejamos o tempo todo em equilíbrio. A pergunta da Débora é a realidade de todos nós. Ah, você se tornou espírita, seus problemas acabaram. Há algum tempo atrás, tinha na televisão um programa que ela falava assim: seus problemas acabaram, organizações Tabajara. O espiritismo não é isso. Muito pelo contrário. A busca pelo conhecimento é inata em cada um de nós. Apreendermos esse conhecimento é fundamental, mas o essencial, vejamos, a busca do conhecimento é importante. Aprender é fundamental, mas o essencial é a prática. A prática que é do dia a dia. É fácil ser espírita? É trabalhoso, mas nós estamos na vida, não é de férias. Nós estamos na vida para trabalhar. Nós pedimos para passar por essas situações. Então, é um dia de cada vez. É como os alcoólicos ou os narcóticos anônimos. Um dia de cada vez. Só por hoje não vou me permitir determinada paixão. Só por hoje não vou descuidar de mim mesmo. E cuidando-nos amorosamente, não nos martelando, nos castigando. Ah, que burro que eu fui, errei de novo. Não. Se errou, acolhe, aprende, repara. A energia do erro é a mesma energia do acerto. Então, a busca do equilíbrio é constante. E não tem segredo. Mas o empenho em seguir o Evangelho, conhecendo, sentindo para viver, isso é o esforço de cada um de nós. A Márcia Tabuada, também do Ceará. Nestor, se podemos enxergar e perceber o bem, por que nos deixamos envolver no mal e desanimamos? Interessante, a Márcia faz pergunta que nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos. Se podemos enxergar o bem, por que nos deixamos envolver no mal? Porque nós temos liberdade de escolha e nós escolhemos cair em tentação. A tentação de desistir, de desanimar, de permitir que o nosso lado mal, lado sombra que nós temos, tanto temos que Francisco de Assis, na prece de abertura, na música que nós ouvimos, falou bem exatamente isso. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ou seja, nós temos tudo isso dentro de nós, necessitando levar luz, alegria, a perfeita alegria. Então, nós deixamos que esse mal tome conta de nós por uma opção nossa, ou por preguiça espiritual. São opções nossas. Nós temos livre-arbítrio. Agora, a doutrina espírita nos estimula a desenvolvermos a capacidade de escolher com a consciência. Será que isso que eu estou escolhendo para mim é justo, amoroso e caridoso? Porque a lei maior é a lei de justiça, amor e caridade. Tudo que nós fizermos, ou tudo aquilo que nós nos omitirmos, que perguntemos a nós mesmos, será que nesse momento estou sendo justo para comigo? Amoroso para comigo? Caridoso para comigo? E tudo isso em relação ao próximo também. Caímos em desânimo quando não estamos desenvolvendo o ânimos, as virtudes. Então, somos convidados a desenvolvimento das virtudes constantes. Senão, nós viríamos pronto, não necessitando de evolução. Você cumpre a missão, divulgar essa doutrina e consolar através de palavras de esperança. Gratidão. Maria Rita Ambrosios. Nestor, adorei suas palavras e ensinamentos. Dá para ver na sua áurea que está na luz. Alma linda, gratidão. É a luz do break, da luz que eu coloquei aqui, porque minha mesmo eu estou desenvolvendo. Ai, a Débora, gratidão novamente pelos esclarecimentos. Vamos ver. Aparecida, Noronha, que Jesus te ilumine e continue firme no teu propósito, consolando os aflitos, né? Muitas palavras de bom ânimo, né? Que bom, né? Para que nós precisamos, né, Érica? É verdade. Não é nada nosso, é tudo do Evangelho. Nosso é só o jeitinho de falar. E quem fala mais é o mais necessitado de ouvir. Isso é verdade. A Lilian Beatriz, gratidão pelos ensinamentos. Mas que bom também que a gente pode, né, participar, né, dessa atividade e assim a gente vai se melhorando, né, a gente é obrigado a melhorar. A Giana. Genir Cadorim, a Genir que mandou a mensagem. Sou grata a esta comunidade espiritual Seara de Jesus
pelo acolhimento e oportunidade de estudo e reforma íntima. A certeza da vida espiritual facilitou passar pelo Covid. Olha que bonito, né? Sem o dúvida. nosso trabalho Nós do já Centro tivemos Espírita. Covid. Quem já passou pela Covid, nós tivemos aqui em casa, eu, Jaque, minha esposa, as crianças tivemos. Sem dúvida que o evangelho no lar é uma bênção em nossas vidas. Aqui nós temos o hábito de acabar o evangelho, a gente faz um abração, a gente se abraça, fica um pouquinho. E, claro, usamos um livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para fazer o evangelho com as crianças, né? Esqueci o nome agora, mas é um livro de história para crianças. Agora já estão adolescentes. Então, assim, como o evangelho no lar tem sido importante aqui para a nossa casa, por isso estamos repetindo isso. Não é que dar receita para ninguém, mas é o que fez bem para nós, pode ser útil para todos nesse momento de Covid. Sim, e sempre. Com certeza. Assim, o evangelho no lar é sempre, né? Verdade. Ó, o Daniel aqui, mais uma mensagem. Gratidão, Nestor e Érica, amigos de Ideal Espírita Cristão. Que bom, obrigada, Daniel. Olha que gostoso, hein? Eu quero ir para Criciúma, é tão gente bonita. Não conheço Criciúma, quero conhecer. Ah, que bom. Tomara que depois que passe o Covid, tu possa vir para cá. Isso é uma alegria. Ai, meu cachorro. Vamos ver. Deu, liberou. É que eu tenho um cachorrinho que ele fica meio nervosinho. Aí se vem um vizinho aqui no andar, ele já late. Então tá, pessoal, acho que acabou as perguntas e participações. A gente agradece a todos, agradece o Nestor, né? Muito obrigada. E, claro, outros convites vão surgir, né? Virtual, enquanto pode, né? Enquanto dá para ser virtual, e presencial quando puder também, com certeza. Tu vai gostar de Criciúma. Érica, eu estou muito feliz por esses momentos que nós tivemos aqui. Tinha até preparado alguma coisa a mais para a palestra, mas o tempo passou rápido. Mas falamos para nós mesmos, refletimos com o nosso jeito, com nossa simplicidade, mas feliz de poder, de alguma forma, ser útil também aos amigos aí nesse mês de aniversário, cientes das nossas responsabilidades. Nós estamos, quanto mais produzimos, sabemos que os ataques virão, mas confiantes também de que nós estamos muito bem amparados, senão não estaríamos aqui no trabalho todos juntos. Todos que falaram, nossa gratidão, nosso carinho. E para você e para o William também. Tá, obrigada. Então, agora, pessoal, a gente vai ter o passe, né, virtual, já tem o grupo, né, que é encarregado dessa atividade. Depois eu vou fazer a prece de encerramento e, novamente, nós vamos colocar o vídeo, né, o vídeo comemorativo dos 79 anos. Então, eu convido a todos, né, que depois da prece, assistam o vídeo, para quem não conseguiu assistir no início, e quem assistir, assiste de novo, porque é muito bonito, né. Obrigada, viu? Então, agora nós vamos fazer o nosso passe. A equipe já encontra-se em oração, o grupo responsável. Também quem quiser colocar a sua água para magnetizar, né, trocar as energias, também fica à vontade. Então, nós te pedimos, Senhor, que neste momento envolva todos nós nas energias de paz, de amor, de saúde, equilíbrio e sabedoria, fortalecendo a nossa mente, para um entendimento maior, e o nosso coração, o nosso sentimento, para que possamos amar o próximo como a nós mesmos, que possamos respeitar o próximo, que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus, que é o nosso mestre e modelo maior da espiritualidade amiga, e de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual do Centro Espírita Seara de Jesus, né? Começou tudo há tanto tempo atrás. Obrigada, Oswaldo Melo. E nós agradecemos e encerramos, né, a live da noite de hoje. Mais uma vez, Nestor, obrigado. Boa noite a todos. E vamos assistir o vídeo. Tchau. (2020) 2020. Um ano marcado na história da humanidade. Um ano marcado
na história do nosso planeta. Foram momentos difíceis, de muitas incertezas e de profundas lições. Mais que um convite, 2020 nos fez um chamado à reflexão. Revisamos valores, atitudes, modificamos rotinas, nos adaptamos. O caminho foi árduo e intenso, sim, mas também temos a certeza de que ele foi possível de ser percorrido por podermos contar com o apoio de muitos corações. Boa noite, famílias! Sejam todos bem-vindos virtualmente à nossa casa. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas. Em 2020, portanto, aconteceu o improvável. E para muitos de nós, mesmo que distantes, foi um ano de aproximação. Saudade do nosso centro espírita, saudade dos amigos, vontade de estar juntos. Olha para o Centro Espírita de Seara de Jesus e faz a seguinte pergunta antes de entrar. O que eu estou procurando? 2021 chegou e sabemos que os desafios ainda continuam, mas seguiremos nossa trajetória atentos aos chamados da espiritualidade amiga e firmes no propósito que nos move. Que possamos nos unir em prece de gratidão pela vida e por esta luz divina que nos ilumina e alimenta a alma. Gratidão por esta casa que nos acolhe e por todo o amparo espiritual que nos orienta, que nos fortalece a fé e nos encoraja a seguir trilhando o caminho do bem. Amigos, trabalhadores e frequentadores desta seara, muito obrigado pelo que passou, pelo que virá. Juntos atravessaremos este período confiando naquele que conduz o leme e está sempre ao nosso lado. Jesus. Março de 2021. Celebração dos 79 anos do Centro Espírita Seara de Jesus.